Olá pessoal, eu sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa e essa é a nossa última aula desse pacote aqui de aulas aqui do Matemática 2. Eu só queria corrigir uma gafe que eu fiz no final do último vídeo. No último vídeo eu disse que vejo vocês na próxima aula, mas é um tanto quanto difícil para mim isso, então eu digo que agora vocês estão me vendo, vocês podem me ver, eu não posso ver vocês. Mas em todo caso, nossa aula de hoje é sobre estatística, né? Estatística, e aliás, para você que vai fazer Enem, essa é a aula, tá? Enem na cabeça aqui nessa aula. Tá, pessoal? Estatística é um assunto que o Enem adora. Naquelas 45 questões que caem de matemática no Enem, princípios básicos de estatística, aliás, estatística em geral, análise de gráficos, análise de tabelas principalmente, mas também conceitos como média, mediana, moda, variância, costumam aparecer nas provas. Não tem um ano, ultimamente, que não tenha aparecido média, moda e mediana aí nas provas. Tá? Então vale a pena vocês verem com calma, com carinho esta aula. Primeira coisa então é estudar esse tópico de média, moda e mediana. Como eu disse, Enem adora todo ano. Pessoal, pega um conjunto de números, x1, x2, xn. E você fala, quando você ainda é um estudante já avançado, você não passa por esse problema. Mas no começo eu imagino que você pensava, mas esses são números ou são letras? Né? Então, você sabe, né? Estão representados por letras, mas são números. x1, x2, xn são números quaisquer. Tá? Então, um conjunto de números aí. Qual que é a média desse conjunto? Qual que é a média? O que nós chamamos de média ou média aritmética deste conjunto de números? Métrica desse conjunto de números. Você sabe, né? É simplesmente nós somarmos todos esses números e dividirmos pela quantidade de elementos. Isso é a média aritmética. O conceito de moda, ele também não é difícil, ele é simples na verdade. Você tem um conjunto de números aí, x1, xn. Moda, a gente denota, aliás, esqueci de falar, média aritmética por x barra, pode ser, tá? Moda, nós podemos denotar assim por x0 às vezes. Moda é o número que aparece mais, é o número que aparece mais na lista. Então, já vou fazer exemplo para você entender, mas imagina que apareceu lá 5, 2, 2, 3, etc. O número que apareceu mais, qual foi? Foi o 2. Então, ele é a moda. Está na moda, né? O cara que aparece mais, tá? Isso é a moda. E tem a tal da mediana, vamos denotar assim, xm. Mediana. Mediana também não é difícil. Mediana está relacionado com a posição de um certo número nessa lista. Primeira coisa, para calcular a mediana, a gente tem que ordenar a lista x, ordenar o conjunto x, em ordem crescente ou decrescente, você escolhe. Tá? Primeiro você ordena ou em ordem crescente ou decrescente, você escolhe qual ordem você quer fazer, e depois escolha, aliás, vamos escolher não, mediana, por definição, mediana é o número da posição central. Tá? O que significa isso? Vamos pegar uma lista aqui imaginária, só para você entender, a gente vai fazer mais exemplos. Imagina assim, 1, 2, 1, 3, 4, 5. Vamos lá. Pessoal, nessa lista que eu fiz aqui, tem vários números, né? Tem uma série de números pequenininhos ali e tal. Pessoal, que número está na moda nessa lista que eu fiz aqui? Qual que é o número que mais aparece? Certamente é 1, né? Apareceu 3 vezes, outros apareceram uma só. Então a moda, o x0 dessa lista é 1, está na moda. E a mediana? A mediana nesse caso, primeira coisa, eu ponho os números em ordem, vamos pôr em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei os números e pus em ordem. Quem está no meio? Pessoal, tem 7 números aqui nessa lista. Tem 7 números. Bom, quem está no meio? Se eu deixar 3 para a direita e 3 para a esquerda, eu tenho um número do meio, o 2. Ele é a mediana. Então, a mediana é o cara que ocupa a posição central depois que eu ordenei uma lista na ordem crescente ou decrescente. Quer ver mais um exemplo? Bom, pessoal, agora vamos entender mesmo, só para entender o conceito, esses exemplos bem básicos aqui de novo, sobre média, moda e mediana. Tem lá, conjunto de dados, de números, 1, 3, 4, 2, 2, 3, 3, né, nesse exercício aqui, pergunta média, moda e mediana. Primeiro, vamos lá. Qual que é a média?
desse conjunto de dados? Qual que é a média? Média x barra é o quê? É simplesmente somar 1 com 3, com 4, com 2, com 2, com 3, com 3 e dividir pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. 1 mais 3, 4, com 4, 8, 10, 12, 12 com 6, 18. 18 sobre 7 é a média desse conjunto de elementos. Qual que é a moda? Qual número está na moda? Qual o número que está mais aparecendo aí nessa lista? Ó, 1, 2, 3. Tem 3, 3 é o número que mais aparece. Então, o x0, a moda é o número 3, né, que é o que mais aparece. E a mediana? Bom, a mediana, antes de calcular ela, a gente precisa pôr os números na ordem crescente ou decrescente. Tanto faz, vamos adotar a ordem crescente aqui. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e o último que sobrou, 4. Pronto, colocamos na ordem crescente. Tem 7 números. Quem está na posição do meio? Geralmente quem está na posição do meio é esse número aqui, ó, número de elementos mais 1 sobre 2. É o número que está na posição 4. 1, 2, 3, 4. É o número 3. E é fácil de ver, né? O 3 está no meio, tem 3 para a direita e 3 para a esquerda, né? Então, a mediana é também o 3. Olha que interessante, né? 18 sobre 7 é um número 2 e pouquinho, menos que 2,5. A moda e a mediana coincidiram com 3. Geralmente são números que têm alguma relação, mas não precisam necessariamente ser iguais. Eles dizem muito sobre o conjunto de dados. Agora vamos para o exemplo B aqui. Temos lá de novo 6 números agora. 2, 3, 4, 1, 1, 3. Qual que é a média? Bom, a média x barra desse conjunto é somar e dividir pela quantidade de elementos. 2, com 3, com 4, com 1, com 1, com 3 e dividir por 6, que é a quantidade de elementos. 2 com 3, 5, 9, 10, 14 sobre 6, ou se você quiser simplificar, 7 terços. Essa é a média, tá bom? Quem que é o x0? Quem que é a moda? Quem que é a moda desse conjunto de dados? Bom, a moda é o número que mais aparece. Bom, o 1 aparece 2 vezes, o 3 aparece 2 vezes, o resto aparece uma vez só. Afinal de contas, quem que apareceu mais? Tem 2, né? Tem 2 números que apareceram, o 1 e o 3. Então, na verdade, esse conjunto ele é estranho, ele tem 2 modas, tem 2 números que estão na moda, 2 números que aparecem mais vezes. A gente pode até dizer que esse conjunto, então, ele é bimodal. Bimodal porque ele tem 2 modas, tá? E quem é a mediana? Bom, essa é uma situação também um tanto quanto interessante, tá? A mediana, nesse caso, você vai perceber por que é interessante. Vamos ordenar primeiro o conjunto de dados. 1, 2, 3, 3, 4, tá? Pessoal, quem está no meio nessa lista? Se eu dividir a lista na metade, tem 6 números. Bom, 6 mais 1 por 2 dá 7 sobre 2, dá 3,5. Quem que é o número da posição 3,5? 1, 2, 3,5. Né? 3,5, então lembra, é o número de números mais 1 sobre 2. Tá? N mais 1 sobre 2, sempre isso vai te ajudar a resolver esse problema. Tá? Só que nesse caso dá 3,5. O 3,5 está entre 3 e 4. Quem está na posição 3? O 2. Quem está na posição 4? O 3. Veja, ficou 3 números para a direita e 3 para a esquerda. E não tem ninguém no meio. Mas aí nós temos que escolher alguém. Quem nós vamos escolher? A gente não vai escolher os 2. A gente vai escolher a média aritmética dos 2 caras do meio. Qual que é a média aritmética de 2 com 3? 2 mais 3 sobre 2, isso vai dar 2,5. Quem é o número que está entre 2 e 3? 2,5, 2,5. Tá bom?